Damos as boas-vindas a você que decidiu acompanhar este nosso estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de Marcos e hoje finalmente chegamos ao capítulo 14. E hoje nós estudaremos esse texto de Marcos 14, do verso 3 ao verso 9. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler esse texto em alguns segundos daqui a pouco. E importante também nós orarmos ao Senhor. Deus eterno, nós te agradecemos a oportunidade de fazer mais um estudo bíblico. Te agradecemos pela vida de cada pessoa que nos acompanha. Te pedimos que tu nos ajudes nesse estudo, ajudando-nos a compreender a tua mensagem e ajudando-nos a aplicá-la em nossa vida. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então ler o texto inicialmente, Marcos capítulo 14, versos 13 a 9. Abra sua Bíblia e leia junto comigo. O capítulo 14, a partir do verso 3, diz o seguinte: Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro. E, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para memória dela. Desde a declaração de Pedro, relatado lá em Marcos, no capítulo 8, versos 27 a 30, de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, o mestre começara a mostrar aos seus discípulos que ele estava indo para Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus na cidade, ocorrida no domingo de Páscoa, foi uma apresentação formal de Jesus como rei de Israel. Aquela entrada pública foi um dos movimentos na vida terrena do Senhor Jesus que o estavam levando em direção à cruz. Nos próximos dias que se seguiriam, ele iria sofrer nas mãos dos líderes religiosos e políticos. Como consequência disso, ele seria morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. Jesus chega a Betânia, nas cercanias de Jerusalém, 6 dias antes da Páscoa. Isso é relatado lá no Evangelho de João, no relato paralelo, no capítulo 12, no verso 1. Todas as manhãs, Jesus andava de Betânia até Jerusalém e depois voltava. E isso ele fez toda a semana até ser preso. Betânia ficava a cerca de 3,2 quilômetros de Jerusalém. Hoje, o lugar faz parte do território palestino e se chama Al-Azaria, e é uma palavra que é oriunda da palavra Lázaro, do nome Lázaro. Atualmente, a distância a pé entre Jerusalém e Al-Azaria é de uns 6 quilômetros. E por que a distância é maior? Hoje, essa distância é contada de uma maneira mais extensa por conta das barreiras militares e dos muros de separação que há entre judeus e palestinos. Na semana que antecede a crucificação de Jesus, ocorrem uma série de eventos. Em conjunto, nós podemos dizer que esses eventos, de alguma forma, mostram uma preparação para a morte de Jesus que vai ocorrer na cruz. No próximo quadro, nós vamos destacar os principais eventos dessa semana. E aí começamos com o domingo, onde neste domingo é aquele dia em que Jesus entra em Jerusalém na qualidade de Messias.
Esse foi chamado, então, o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. De acordo com as profecias do Antigo Testamento, essa entrada na cidade, ele entraria na cidade como o Messias, como o rei, como ungido, como o filho de Davi. O ponto é que esse rei não era o tipo de rei esperado pelos os judeus. Eles queriam um rei militar, alguém que tivesse força militar suficiente para expulsar os romanos para fora de Israel. No entanto, o que nós encontramos é que Jesus entra na cidade montado num jumentinho, símbolo de humildade e de paz. Essa forma de entrada de Jesus em Jerusalém, ela foi profetizada lá no Antigo Testamento. E eu trago um versículo que se encontra em Zacarias 9:9, que nos fala sobre isso. Lá, em Zacarias 9:9, nós lemos assim: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumenta, num jumentinho cria de jumenta. Então vemos aqui uma profecia, melhor dizendo, muito precisa a respeito deste evento da entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos para o segundo dia. O segundo dia foi a segunda-feira. Foi um dia de demonstração de poder. E essa demonstração de poder que Jesus apresenta, ela não seria uma demonstração de força militar, mas ocorreria através de dois eventos, pelo menos. Quando Jesus amaldiçoa e seca uma figueira e quando ele purifica o templo, expulsando os cambistas e os vendilhões. Assunto que estudamos em algum estudo, um dos estudos anteriores que nós fizemos. A figueira foi uma associação simbólica feita à nação judaica. De longe, a figueira era muito bonita, sua folhagem era muito ampla, mas de perto ela não possuía frutos. O ato de amaldiçoar a árvore, que se mostrava estéril porque não tinha frutos, serviu como um símbolo de rejeição, um símbolo da rejeição da nação de Israel em relação a Jesus como o Messias. Foi também um emblema da hipocrisia religiosa dos líderes de Israel. Para eles, a aparência externa era muito mais importante do que o interior da pessoa. Então, da mesma forma, a aparência externa da figueira era muito mais importante, com as suas folhagens, do que a sua aparência, da sua realidade interior, que era ela ter ou não ter frutos. Quando Jesus expulsa os cambistas e os vendilhões do templo, ele demonstra sua autoridade não apenas sobre o templo, mas também sobre a vida religiosa da nação. E aí vamos para terça-feira, dia de debates e ensinos e articulações dos inimigos de Jesus contra ele. Esse dia foi um dia de desafios e controvérsias e de discussões e de debates de Jesus com os líderes religiosos, os quais esses líderes reagiam sistematicamente à autoridade de Jesus, tema que também nós já estudamos em algum estudo anterior. Em resposta, Jesus ensinou várias coisas, seja por parábolas, seja por debates, perguntas e respostas. Mais tarde, no Monte das Oliveiras, Jesus vai falar com seus discípulos, vai conversar com eles a respeito da destruição de Jerusalém, que ocorreria ainda naquela geração e também na destruição do templo. E é nessa ocasião, concomitante a esse fato de Jesus estar conversando com seus discípulos, que os líderes religiosos e políticos tramam a morte de Jesus. Quarta-feira. Quarta-feira é o dia em que ocorre a ceia no cenáculo e a prisão de Jesus. O ministério de Jesus na terra, ele estava chegando ao seu final. Ele estava se preparando para a crucificação e também preparando os seus discípulos para a sua morte e para o que viria depois. Ele envia os seus discípulos para a cidade para se preparar para a Páscoa. Ao pôr do sol, ele se reúne com seus discípulos no cenáculo, eles comem a ceia da Páscoa. Jesus institui a ceia em memória do seu sacrifício e também lava os pés dos discípulos. Nessa tarde, mais à noite, ou depois dessa tarde, mais à noite, né,
Mais tarde, durante a noite, Jesus então vai para o Monte das Oliveiras e lá ele é traído por Judas com um beijo. E após isso, ele é preso. Na quinta-feira, nós temos então, na madrugada de quinta-feira e durante o dia da quinta-feira, nós temos o julgamento e a crucificação de Jesus. No próximo quadro, nós destacamos um evento muito interessante, que eu considero um evento realmente marcante, que não apenas antevê, mas prepara de alguma forma, nos prepara ou prepara os seus leitores para o que seria a cena final, a crucificação de Jesus. Pouco antes de todos esses eventos, vai ocorrer algo que traz uma grande lição para nós. Trata-se da unção de Jesus feita por uma mulher, conforme nós lemos. Isso ocorre na casa de Simão o leproso. É possível que esse homem tenha sido um dos leprosos curados por Jesus. Simão talvez fosse ou um amigo da família de Marta, Maria e Lázaro, ou talvez fosse até parente deles de alguma maneira. A refeição na casa de Simão pode ter sido um encontro de amigos, entre amigos, ou pode ter sido uma reunião da família com convidados, sendo Jesus e os discípulos convidados para esse evento. E aí o relato bíblico de Marcos nos indica que uma mulher, por sua própria iniciativa, unge a cabeça de Jesus. E nós vamos ler também que vai ungir no relato paralelo de Lucas, de João, e de Mateus, nós vamos ler alguns complementos sobre isso. Lucas não relata esse evento especificamente. A mulher sem nome é identificada em João 12 como sendo Maria, moradora de Betânia e irmã de Marta e de Lázaro. Essa mulher que é relatada nesse episódio, ou este episódio, essa mulher não é a mulher chamada de pecadora lá no relato de Lucas. A mulher lá no relato de Lucas, a tradição diz que era uma mulher que se chamava Maria também, mas era Maria de um lugar chamado Magdala. Por isso que é dito, a tradição fala em Maria Magdalena. Maria Magdalena era Maria de Magdala. Aqui no relato de Marcos, não é Maria de Magdala, é Maria de Betânia, é a irmã de Marta e de Lázaro. Esse episódio ele é importante porque ele traz à tona um contraste muito interessante entre a percepção, a fé e a devoção de Maria de Betânia versus a atitude indiferente dos discípulos. O frasco de alabastro que nós lemos, ele se refere a um frasco feito de uma pedra branca e semi-transparente que era utilizada para guardar perfumes preciosos. Provavelmente era um frasco quebradiço, munido de um gargalo mais comprido e estreito. Ele estava cheio de perfume muito caro de nardo puro, é isso que diz o relato bíblico. Esse unguento, esse perfume altamente puro e caro e dispendioso, como nós vamos ler, ele poderia ser usado para uso cosmético, poderia ser usado para a unção de mortos na época do enterro, na ocasião do enterro, poderia ser usado na unção de sacerdotes, na unção de reis, ou poderia ser usado como um presente espetacular a ser dado a uma pessoa muito importante, a um rei, por exemplo. Era costume, naquela época, derramar algumas gotas de perfume em um hóspede distinto. Isso ocorreria quando o hóspede honrado chegava à casa ou quando ele se sentava para uma refeição. Esse era o caso de Jesus, mas ao invés de algumas gotas, Maria quebrou o gargalo do frasco para permitir despejar o seu conteúdo livremente sobre a cabeça de Jesus e sobre os seus pés também. Esse detalhe dos seus pés vai aparecer num relato paralelo também que fala sobre esse episódio. O nardo, a palavra, quando se refere a nardo, ele define um tipo de unguento contido no frasco, preparado a partir de uma planta encontrada lá na região da Índia ou do Himalaia, ou entre aquela região montanhosa que tem essa planta que
acaba nos trazendo esse tipo de perfume. Era algo difícil de se conseguir e muito caro. Por que muito caro? O próprio texto menciona que ele valia 300 denários. Ora bolas, um denário era o salário de um trabalhador durante um dia. Então, 300 denários era praticamente o salário de um trabalhador durante o período de um ano. Então, o que Maria derrama sobre a cabeça de Jesus valia um ano de trabalho de um trabalhador típico daquela época. A quebra do frasco talvez tenha sido uma expressão do coração da moça tendo servido ao seu propósito de ungir ali, de perfumar Jesus. Esse frasco e esse perfume nunca mais seria usado. Ela derrama, conforme o relato que nós lemos, a Maria derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus e, como eu mencionei, lá em João 12:3, ele acrescenta que ela também ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com os seus cabelos. Nessa última festa fraternal, na casa de Simão, o leproso, parece que de todos os discípulos e convidados, apenas Maria percebeu que a vida de Jesus na terra estava se aproximando do fim. E isso a motivou fortemente a fazer aquele ato. É impossível dizer até que ponto ela compreendeu por completo o que iria acontecer e se ela realmente compreendeu por completo o significado da sua atitude. É quase certo que o culto e a adoração oferecidos pela Maria de Betânia, pela moça, tenha um valor e um sentimento que na realidade talvez esteja além da nossa compreensão, entender realmente o que havia no coração daquela moça. Pelo que sabemos, o corpo de Jesus não recebeu qualquer unção após este evento. Daí a importância do ato da moça. No quadro seguinte, nós vemos um desdobramento desse episódio, que é a reação dos discípulos, que demonstra a insensibilidade deles. Alguns dos que estavam na casa, como nós lemos, se mostraram indignados. E por que eles se mostraram indignados? Chegaram a comentar uns com os outros: por que está gastando dinheiro com esse perfume caro? Poderia dar o dinheiro para os pobres, ou vender o perfume e dar o dinheiro para os pobres, ou evitar de comprar o perfume. João, lá no capítulo 12, no relato paralelo, ele menciona que esse comentário, essa palavra, foi feita por Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, aquele que pretendia traí-lo. O fato, contudo, era que Judas não estava realmente interessado nos pobres. Ele estava, sim, interessado em ter acesso ao dinheiro. Sabemos que, como ele administrava as finanças, não era um administrador muito fiel. O relato bíblico, em outros textos, nos mostra que ele costumava desviar e roubar uma parte do que estava no caixa. Então, ele estava realmente interessado em colocar a mão naquele dinheiro para poder se apossar de parte daquele valor todo. Tudo leva a crer que os demais discípulos, talvez influenciados por Judas, acabaram por também demonstrar uma certa indignação quanto ao gasto feito com aquele perfume caro. A atitude de Maria de Betânia contrasta com a atitude dos discípulos, e nós podemos dizer que esse contraste se dá por 3 motivos. O primeiro contraste é que Maria voltou toda a sua atenção para o Senhor e para a sua pessoa. Ela louvava a presença do Messias entre eles. Judas e os discípulos, por outro lado, se interessaram pelo assunto de ajudar os pobres com o dinheiro do perfume. Embora seja um tema importante, ajudar os pobres, não era a questão naquele momento. Segundo contraste é que a moça foi motivada pela percepção espiritual dela sobre Jesus, o Messias. Judas e os discípulos, por outro lado, foram motivados pela ganância e ciúme. Esses sentimentos negativos eram causados pela insensibilidade e falta de percepção deles quanto ao que estava realmente ocorrendo. Terceiro contraste: Maria estava louvando Jesus e anunciando o Salvador para as pessoas.
Ela certamente estava em um momento de alegria espiritual muito grande. Talvez até sentisse uma certa tristeza, porque ela percebia que alguma coisa iria acontecer com o Mestre, com Jesus. Os discípulos, por outro lado, pareciam estar cheios de ressentimento e ciúme de Maria. O resultado, então, foi o comentário negativo feito por Judas, talvez endossado pelos demais discípulos. A compreensão de Maria quanto à pessoa e à obra de Cristo, juntamente com sua confiança no Mestre, tornou-se a motivação, tornou-se a força por trás dela para que ela, de maneira intensa, fizesse aquela homenagem ao Salvador. No próximo quadro, nós vemos o ponto seguinte, que é a repreensão que Jesus faz aos discípulos. Maria de Betânia estava, de alguma forma, sendo importunada pelos discípulos. Isso é o que nós lemos lá no texto. Jesus vê os sentimentos negativos deles, mas não os expõe, não os denuncia. Ao contrário, ele aproveita o momento para revelar a intenção da moça. Ele não foca no problema dos sentimentos negativos do discípulo. Ele vai pegar o que tinha de mais valioso naquele momento, que era o que a moça estava sentindo e o que ela estava demonstrando, e ele vai aproveitar aquele momento para revelar, para anunciar aos demais a intenção daquela moça. E ele, claro, repreende os discípulos em relação à atitude deles de criticar e de pressionar a moça, de importunar a moça. O mestre sabia que a reação deles não era a preocupação com os pobres. Ele sabia dos sentimentos altamente mesquinhos que estavam dominando os seus discípulos, capitaneados nesse momento por Judas. Ou eles também, Jesus sabia que a motivação deles podia ser a tal das agendas escondidas, que muitas vezes as pessoas têm. No caso de Judas, ele tinha a sua agenda escondida. Eles não haviam apenas comentado o fato de forma negativa, criticando o ato da Maria de Betânia, mas eles o estavam pressionando para não usar o perfume, deixar o perfume sem utilização para que fosse vendido. Ou, se ela já tivesse derramado o perfume sobre Jesus, o que eles estavam fazendo era criar nela um sentimento de culpa, dizendo, você fez uma tolice, por que você derramou, gastou esse perfume se nós poderíamos usá-lo para os pobres? Então, eles estavam, de alguma maneira, importunando a moça. A prova disso fica visível na repreensão que Jesus faz. Lá no verso 6 e no verso 8, nós vemos a palavra de Jesus sobre isso. E eu leio aqui de novo com você, convido você para dar uma olhada na sua Bíblia. No verso 6, Jesus disse, deixem a mulher em paz, por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. E no verso 8 ele diz, ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Jesus conhecia o pensamento dela, né? Havia uma coisa que a moça talvez não tivesse pensado, mas Jesus sabia o que ela havia pensado e o que ela não havia pensado. E aí ocorre que naquela época, quando uma pessoa morria, era costume banhar o corpo do morto e depois ungí-lo com um tipo de unguento ou de perfume, um unguento perfumado. Após a unção do corpo, era costume também quebrar o frasco, que havia sido o recipiente daquele perfume, daquele unguento, e os fragmentos eram colocados com o cadáver dentro do túmulo. Isso era um costume. E o interessante é que, possivelmente, Maria não estava pensando nessa unção, nessa questão da morte e do túmulo, mas, de alguma forma, ela estava fazendo a unção do corpo de Jesus. Por isso que Jesus disse que ela estava ungindo o corpo dele antecipadamente para a sepultura. No próximo quadro, nós vemos 4 pontos que demonstram a ação de amor que Maria de Betânia faz em relação a Jesus. O primeiro ponto é que Jesus disse que a moça havia praticado uma boa ação para com ele. E aí nós vamos nos deter por um momento na palavra boa. Lembrando que lá no original do Novo Testamento, a língua utilizada era o grego. E em grego, há 2 palavras para a palavra bem ou bom. A primeira palavra é a palavra ágatos.
Ágatos descreve uma coisa que é moralmente boa. A outra palavra é kalos, que descreve uma coisa que é boa, mas que também é uma coisa adorável. Uma coisa pode ser ágatos, no sentido de bem ou de bom, mas mesmo assim se é alguma coisa que seja uma coisa dura, uma coisa severa, uma coisa austera, uma coisa pouco atraente. Ir ao dentista, por exemplo, é ágatos, é uma coisa boa, claro que deve cuidar dos seus dentes, né? Mas é algo recomendável, mas é uma coisa que pode ser uma coisa dura, né? Uma coisa severa, uma coisa austera e muito pouco atraente estar, né, no dentista lá sendo atendido por ele. Mas uma coisa que é kalos reflete os conceitos de bondade, nobreza e de beleza. O ato da moça foi exatamente kalos, foi uma coisa boa no sentido de bondade, nobreza e beleza. E ela, de certa forma, demonstra um amor por Jesus, um amor de qualquer natureza que a gente possa imaginar, ou um amor, algum sentimento pessoal, ou amor ágape, que é o amor entre amigos, de alguma forma. O amor não faz, de uma maneira ampla, ele não faz apenas coisas boas. O amor faz coisas repletas de bondade, de nobreza e de beleza. Segundo ponto para nós observarmos aqui, em relação a esse episódio da Maria, em relação a Jesus. Se amor verdadeiro, deverá haver sempre algum tipo de extravagância, né? E o que significa isso? O amor não fica fazendo conta de chegar, né? Cobrando ou tratando as coisas de forma mesquinha. Cada coisa que promove fica ali fazendo uma contabilidade do que fez, o que não fez. De certa maneira, podemos dizer que num amor verdadeiro, seja o amor afetivo ou amor ágape, há um certo desprendimento que tende a se recusar a ver o custo. Foi o que aconteceu com Maria. O terceiro ponto que demonstra essa intenção da Maria em relação a Jesus é que o amor tende a considerar que há coisas cujas a chance de fazer são únicas. Nessa perspectiva, fazer alguma coisa boa e não fazê-la tende a levar a pessoa a algum tipo de arrependimento. Puxa vida, devia ter feito aquilo, né? Deixei passar a oportunidade. No caso do relato aqui, nunca mais Maria teria a oportunidade de realizar aquele ato de amor repleto de bondade, nobreza e beleza. Esse mecanismo ele surge também em coisas mais simples nos nossos relacionamentos, tais como termos o impulso de enviar uma mensagem de agradecimento, de manifestar o nosso agradecimento a uma pessoa quando a pessoa nos faz alguma coisa boa, né? Também ele pode refletir o impulso de dar algum presente especial, alguma ajuda, alguma coisa a uma pessoa, alguma palavra, seja encorajamento, seja uma palavra de incentivo, né? Quando alguém faz alguma coisa e nós apreciamos essa pessoa. A tragédia que pode ocorrer é quando o impulso muitas vezes é reprimido ao nascer. Certamente esse mundo seria muito melhor se houvesse mais pessoas como essa moça, que procurava fazer atos de bondade, de nobreza e de beleza. Ela sentia que se não fizesse aquilo, naquele momento, possivelmente ela não teria mais outra chance. Essa última bondade extravagante e impulsiva que Maria fez, certamente deve ter animado muito o coração de Jesus. O quarto ponto que nós podemos comentar aqui é que Jesus reconhece a ação valiosa de Maria. E aqui nós notamos a visão e a confiança de Jesus no futuro. A cruz se aproximava, mas ele sabia que a cruz não seria o fim. Ele sabia que o seu sacrifício e as boas novas do Evangelho iriam se propagar, iriam correr o mundo, iriam se propagar através dos tempos. Ele sabia que a notícia e a história desse ato da moça adorável, né, que a moça fez,
de tê-lo ungido, algo feito por um impulso a partir de um coração repleto de amor, repleto de bondade, repleto de nobreza, sobreviveria aos tempos. Marcos 4, 14, 9, que nós lemos, ele dá uma demonstração do reconhecimento de Jesus. Ele fala: em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para memória dela. Então nós vemos aqui um grande reconhecimento e homenagem de Jesus, que ele faz ao ato, à atitude daquela moça em relação a ele. No próximo e último quadro, nós vemos 2 pontos principais como conclusão. O primeiro é que o relato desses eventos nos permite identificar 4 perfis, 4 tipos de pessoas ou 4 grupos que nos ajudam a mapear, a identificar aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus. O primeiro perfil que nós identificamos é o perfil de Maria de Betânia. Lucas 10, 9 nos indica que Maria era alguém interessada nos ensinos de Jesus e que ouvia esses ensinos de perto. Então, nós estamos citando ora aqui, ora acolá, os relatos paralelos, para nós termos uma visão mais completa do que acontecia. Segundo perfil, o perfil dos discípulos. Eles andavam presencialmente com Jesus havia 3 anos. Tinham visto milagres, tinham visto as obras de Jesus, ouviam os ensinos de Jesus, debatiam com ele, né? Foram treinados por Jesus e, embora tivessem passado todas essas experiências, parece que eles não haviam ainda conseguido sentar-se aos pés de Jesus de uma maneira despojada e de uma maneira amorosa como Maria havia feito. Talvez porque eles estivessem com os olhos no reino, dentro de uma perspectiva muito material. Buscavam coisas como posição, né, como louvor a si mesmo. Estavam preocupados com seus gabinetes, que eles imaginavam que iriam ter lá no templo, né, que quem estaria sentado ao lado direito de Jesus, ao lado esquerdo. Todas essas coisas materiais talvez estavam empanando a sua percepção do significado real do que Jesus estava fazendo. Oposto a esse sentimento, nós vamos encontrar a demonstração de Maria, né? E já muito mais próxima, né? do significado de tudo aquilo. E mais longe de todo mundo, nós vamos encontrar Judas Iscariotes, que era o traidor, né? Que iria trair Jesus. Esse o personagem, ele estava tão distante que ele não aguentou ver a bondade de Maria, bondade essa dirigida a Jesus. Terceiro perfil, o perfil de Marta, a irmã de Maria. Lucas também descreve bem o perfil de Marta para nós. Ao que parece, ela estava muito preocupada em encontrar o seu significado, o seu papel na vida, a partir do trabalho, das obras, do serviço que ela fazia. Fazer o serviço e buscar desenvolver essas obras é uma coisa muito boa. Só que no caso de Marta, ao fazer isso, ao se dedicar ao serviço, ela acabava se distanciando de Jesus, ela acabava se distanciando do Mestre e, de certa forma, falhava em confiar nele para a sua vida interior. O resultado dessa atitude é que Marta permanecia afastada de Jesus. Ela ficava agitada, ficava reclamando, ficava frustrada e ficava amargurada. Quarto perfil, o perfil da multidão que seguia Jesus. E aqui dentro desse título de perfil, na realidade são vários perfis, porque havia gente diferente nesse grupo, nessa multidão que seguia Jesus. Nessa multidão, por exemplo, estavam os buscadores de sensações. Eles não havia, muita gente tinha ido a Betânia, mas eles não haviam ido a Betânia para conhecer e louvar Jesus ou buscar os seus ensinos. Na realidade, a Bíblia diz, o texto diz, que eles estavam lá para ver Lázaro, prova viva do milagre de ressurreição que Jesus havia feito. Eles estavam interessados no espetacular e não na mensagem de salvação de Jesus. E isso é muito parecido com o que acontece na vida de muitas pessoas que se aproximam, hoje em dia, que se aproximam de Jesus
não muito interessados nos seus ensinos, mas interessados nas suas bênçãos, em receber bênçãos, no espetacular, em ficarem atendidas em suas necessidades e deixam para um segundo plano o verdadeiro entendimento da mensagem de Jesus. Outro tipo de pessoa que há dentro desse bloco, o perfil da multidão, era Simão o leproso, que o mestre possivelmente havia curado e que ele, Simão, havia aberto a sua casa para receber Jesus. Algo muito nobre, abrir a sua casa e mais ainda abrir o seu coração para receber Jesus. Lázaro é outro personagem que também faz parte desse grupo, deveria estar presente também. Ele era um testemunho vivo que Cristo nos dá ressurreição e vida. Havia ainda os líderes religiosos, aqueles líderes encrenqueiros e teimosos, repletos de ciúme, inveja e ódio, que desejavam matar Jesus e desejavam matar Lázaro também. Eles estavam, nos seus últimos desejos, fazendo toda aquela articulação para matar Jesus. E, finalmente, havia Judas, o traidor, que estava cheio de ganância. Finalizando, um ponto a observar, inspirado na atitude de Maria de Betânia. Vimos aqui diferentes perfis, é o que nós acabamos de citar. Perfis daqueles que se aproximaram de Jesus. O destaque ficou com o perfil que demonstrou bondade, nobreza e beleza. E você? Com quem você se identificou? Qual seria o seu perfil? Se Jesus é seu Senhor, certamente você terá um espírito de serviço a Cristo e aos outros. E esse serviço certamente será repleto de bondade, nobreza e beleza. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado do estudo. Se você gostou, dê o seu like, fale dele para os seus amigos, mande o link para que seus amigos possam também apreciar, olhar e estudar conosco esse estudo e os demais que nós temos feito. No próximo quadro você vê o panorama desse trimestre que estamos terminando, teremos mais poucos estudos até o final do mês de junho e espero vê-lo numa outra oportunidade.